Deus abençoe a todos nesta noite de festa, né? É um prazer estar aqui com os irmãos. Deixa a garotada passar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez nessa igreja, onde nós reconhecemos que apesar das lutas, das provas, das dificuldades que temos e que passamos, seja na nossa vida em particular, quanto ministerial, quanto na vida como igreja, é certo que o Senhor tem nos sustentado. Isso é fato. Amém? Eu quero aqui expressar a minha alegria, parabenizando também os irmãos pelos 16 anos. É 16 anos que vocês estão de portas abertas, né? Muitos vendavais vieram, levaram alguns, mas a maioria permaneceu aqui firme. O mesmo que tenha sido a minoria, Deus levantou outros, né? Então isso é motivo de alegria, de comemorar, de celebrar, não é verdade? 16 anos. Eu conversava com a liderança da igreja, da congregação aqui alguns dias atrás, né? E eu disse que, quando me perguntaram, né, como que eu vi essa igreja, essa congregação. E eu vejo, vou compartilhar aqui com toda a igreja, os irmãos com um grande potencial, né? Eu vejo vocês como uma igreja que tem tudo para crescer, avançar. É claro que é tudo no tempo de Deus, né? Esse momento agora é um momento de oração, momento de transição ministerial. Mas pode ter certeza, irmãos, eu reconheço em vocês uma igreja forte, uma igreja com muito potencial para avançar, crescer. Uma coisa que é muito preciosa que vocês têm aqui é a juventude, né? Que aqui toca, que aqui adora. Galera que é jovem, parabéns a vocês também, viu? Que o Senhor continue usando a vida de vocês. Não desanimem, mas fiquem firmes. Esse é o melhor momento que a gente pode viver na vida da igreja, é na juventude. Porque a gente tem muito gás, dá para fazer muita coisa. Depois que casa, vai beirando os 40, a gente já não consegue manter mais o mesmo ritmo, né? Eu tinha um ritmo bem, vamos dizer assim, fulminante, né, na juventude. Mas hoje eu já não consigo manter mais o mesmo padrão. Então você que é jovem ainda, adolescente, jovem, fica firme, né? Se dedique à obra do Senhor, que o Senhor quer usar a sua vida. Amém? E com essa juventude aqui, muitos outros jovens serão ganhos também para a glória de Deus. Tá certo? Então parabéns aos irmãos por esses 16 anos. Já estão aí adolescentes, né? Adolescente, não é aborrecente, viu, pastor? É adolescente. Adolescente, e olha só, tá chegando aí, né, 17, 18 aninhos. É o tempo então da maioridade, né? Entre aspas. Interessante, né? Porque o tema deste aniversário tem a ver com ser maduro, né? Então 18 anos é o tempo da maturidade chegar. Logo, logo vocês vão se tornar maiores de idade. E assim então também possam alcançar essa maturidade que vocês têm aqui buscado, né? E com a maturidade, sabe o que vem também? Vem a independência, né? É verdade. Vem a autonomia, vem a independência. E a gente ora para que isso possa acontecer. Claro, no tempo de Deus, né? Mas a gente não quer, de forma alguma, irmãos, que vocês fiquem com 30, 35, 40 anos na casa da mãe, né? Isso é meio cultura no nosso país. Os filhos vão ficando agora na casa do pai, né? Faz 20 anos, 25, 30, os pais não querem soltar, o filho também não quer sair, que tá tudo fácil. Mas chega uma hora que a gente precisa bater asas, né? E nós não queremos jamais, irmãos, pode ter certeza disso, que vocês fiquem para sempre na barra da saia da mãe, né? Dessa mãe adotiva que vocês têm, que muitas vezes deixa a desejar, mas é que é uma mãe que ama vocês também. É mãe do coração, né? Mãe adotiva. Não foi a mãe que gerou, mas a mãe que adotou. Igreja Batista Unida. Os irmãos amam vocês também, apesar de muitas vezes não demonstrarem, né? Mas amam, tá? E a gente quer que vocês avancem sim, e em breve, com a maturidade, consigam também a sua autonomia. Tá bom? Amém? Eu
Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias então. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Percebendo a minha voz que está estranha, né? Está até mais bonita, não está tão desafinada, né? Mas a voz está bem fraca e pode ser até que eu me engasgue aqui no meio do caminho, né? Acaba tossindo um pouquinho. Já estou assim há alguns dias, estamos cuidando aqui, mas não está 100% ainda. Irmãos, nós vamos ministrar hoje uma palavra à igreja, por ocasião do seu aniversário. Interessante, no mesmo texto, quando da última vez que estive aqui, eu ministrei, né? Só que alguns versículos, vamos dar ênfase em outros versículos, e é outro tema agora, não vai ter aquela estrutura que a gente ministrou. Quando estive aqui, quando o pastor Antônio anunciou que vai estender as suas tendas, né? Não vai ser o mesmo tema, não é a mesma mensagem, fiquem tranquilos, tá? Mas é o mesmo texto por coincidência, tá? Eu quero convidar então vocês a abrirem 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Vamos ler essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 7. É um texto que fala também sobre ser uma igreja amadurecida. Amém? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e a divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado com o seu próprio trabalho. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, que ela possa se renovar sobre as nossas vidas nesta hora, que o Senhor possa trazer uma mensagem aos nossos corações que estão sedentos em ouvir a Tua voz. Ministra a nós nesta hora, Pai, através da Tua palavra e somente através dela. Permita-me, meu Deus, que eu possa diminuir, como disse João Batista, e que o Senhor possa aparecer. E que a Tua palavra e somente ela fale a Tua igreja. Assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Crescimento saudável. É isso que os irmãos querem, né? Quem quer crescimento saudável aí, levanta a mão. E tem uns que não querem não, né? Tá bom. O pastor pergunta assim, os irmãos dão uma cochiladinha. Ou às vezes não quer mesmo, né? O desafio de uma igreja amadurecida. Para ter o crescimento saudável, precisa ser uma igreja amadurecida, né? Tá lá em 2 Pedro 3,18, que é o versículo que dá base nesse tema que vocês escolheram por ocasião do 16º aniversário desta congregação. Como disse, um adolescente que já vai fazer 18 anos, hein? Então, tá lutando aí por essa maturidade e, em nome de Jesus, se tornando maduro, né? Também conquistar a sua autonomia, né?
Eu sei que isso é sonho que vocês têm aqui. E a gente tem que sonhar mesmo, né? Sonhar não paga, né? Então a gente tem que sonhar, mas sonhar, orar e também correr atrás do sonho. Não pode também só ficar sonhando e não correr atrás, né? Irmãos, mas pensando nesse tema que vocês escolheram, né? Cabe aqui duas perguntas. Pergunta que me vem à mente, então. Será que nós sabemos o que é ser uma igreja madura? É a primeira pergunta. Será que nós sabemos o que é ser uma igreja madura? A segunda pergunta é: será que estamos preparados para pagar o preço do amadurecimento? Que tem um preço a ser pago, né? E será que a gente está disposto? Bom, se o nosso alvo é ser maduro e outras coisas por consequência disso, saiba que há um preço a pagar e saiba que você precisa saber o que é ser maduro. Vou fazer aqui um paralelo rápido, né? Como já estava fazendo, com a vida de uma pessoa, né? O adolescente, o jovem, quando atinge a maioridade, nem sempre com 18 anos está maduro ainda, mas no depassar dos anos isso vai acontecendo. Mas essa pessoa, conforme ela conquista essa maturidade, né, automaticamente, como sabemos, ela vai conquistando também uma independência financeira, né, e vai seguindo com a vida. Mas, queridos, olha só alguns preços que a gente paga em se tratando de pessoas como somos, né? Até enquanto estamos na casa da mamãe e do papai, né? Comidinha na mesa, roupinha lavada, né? Passada, cheirosinha. Mas depois que você se torna independente, por exemplo, você vai morar sozinho. Você vai ter que lavar, vai ter que passar, vai ter que cozinhar. Então é um preço a pagar, né? Você vai ter que sair da zona de conforto. E o que eu quero dizer é que para nós também conquistarmos essa autonomia, essa independência que vem através da maturidade, nós também precisamos sair da nossa zona de conforto. Se a gente quer avançar, crescer, como pessoa, como igreja, vivendo esta realidade de maturidade, autonomia e independência, nós precisamos entender então que a gente vai ter que suar a camisa e sair da zona de conforto. E não vai ser fácil, né? Porque vai ter dia que você vai estar muito cansado, tem dia que você vai estar doente, e não vai ter quem cuidar, não vai ter quem recorrer, a não ser a Deus, né? Então tem um preço a pagar. É por isso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite, como é essa igreja e qual é esse preço, né? Como é essa igreja madura e qual é esse preço que temos a pagar. E o tema que nós escolhemos para falar nesse assunto, baseado no que os irmãos escolheram, é o seguinte tema: as marcas de uma igreja madura. Amém? Vamos falar juntos para tentar memorizar? As marcas de uma igreja madura. Fale mais umas duas vezes enquanto eu bebo água. Muito bem, deu tempo, né? O pastor já estava engasgando aqui. Então, queridos, nós temos que desenvolver ao longo dos próximos anos, se queremos ser mais maduros, essas marcas. A gente tem que desenvolver elas na nossa vida, na nossa igreja, né? Quando a gente fala da nossa vida, nossa igreja, é a nossa vida como igreja, né? Começa no indivíduo e parte para o coletivo, tá? Então, quando a gente falar igreja aqui, não pense que eu estou só se referindo à administração da igreja. Não, eu estou me referindo a todos vocês como corpo de Cristo, tá? E claro, isso se aplica também na sua particularidade, como membro da igreja. Você vai precisar desenvolver na sua vida, você mesmo, pessoa, homem cristão, mulher cristão, adolescente cristão, jovem cristão, servo de Deus. Você vai precisar desenvolver essas marcas na sua vida ao longo dos próximos anos. Se queremos atingir os nossos sonhos, alcançar nossos sonhos, atingir os nossos objetivos, como congregação, como igreja, precisamos então que essas marcas estejam bem presentes em nossas vidas. Amém? Você precisa desenvolver isso.
para ser uma igreja madura? E aqui na passagem que nós lemos, nós vamos encontrar dessas marcas a serem desenvolvidas, três marcas que precisam ser desenvolvidas em nossas vidas. Vocês vão perceber que alguma coisa aqui, não por coincidência, mas por vontade de Deus, vai bater com o que o pastor Flávio pregou ontem, e que, diga-se de passagem, que foi uma bênção, Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Você foi edificado com a palavra ministrada aqui ontem? Muito bom, Você se lembra ainda que o pastor falou? Alguns irmãos se lembram, Ele falou em primeira instância que nós precisamos estar em quem? Para ser uma igreja madura e que vai frutificar? Em Cristo Jesus. Precisamos também ser usados por quem? Para ser uma igreja madura? Ok. E em último lugar, precisamos estar firmados em quem mesmo? Na palavra, É essa palavra que vai edificar a igreja e que vai ganhar as vidas, É a palavra de Deus que aumenta a nossa fé, É a palavra de Deus que convence o homem através do poder do Espírito Santo, mas é a palavra. Então, uma palavra muito boa. Eu, sinceramente, gravei no meu coração o que foi ministrado aqui ontem. Foi bênção, Muito bom. Também conhecer a experiência do pastor e ver como Deus tem usado, ele no seu ministério. Hoje aqui, novamente, nós vamos passar por alguma coisa semelhante ao que foi dito ontem, mas não é exatamente igual, tá? A primeira marca, irmãos, de uma igreja madura, de uma igreja que está buscando esse crescimento saudável, primeira marca, esta igreja tem que ter ações espirituais. Tem ações espirituais. Essa é a primeira marca. No coletivo e no individual. Você, como cristão, precisa ter na sua vida ações espirituais. Semelhante ao que o pastor falou ontem, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, ser usados por Ele, ser pessoas que exalam, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, nós somos conclamados a viver essa vida espiritual, essa espiritualidade. Mas pastor, nós já somos espirituais, nós já oramos, já somos convertidos, já lemos a Bíblia todo dia, já oramos todo dia, A gente sabe que nem sempre isso é verdade, Mas, de fato também, muitas vezes, nós não somos tão espirituais assim como pensamos que somos, Por inúmeras vezes, em nossas vidas, as nossas atitudes são, pelo contrário, carnais, Muitas vezes, fazendo já parte do corpo de Cristo, já convertido, já batizado, já há muitos anos de igreja, nós temos, em vez de atitudes espirituais, atitudes carnais, Bom, isso aí só acontece na minha igreja, Eu acho que nessa aqui não acontece não, Você está rindo por quê, pastor Antônio? É só lá na Unida que tem esse problema de atitude carnal, aqui não tem não. Irmãos, a verdade é que toda igreja tem, de vez em quando, essas atitudes, mas a gente precisa, pelo menos, minimizar isso o máximo possível, Não deixar que o velho homem queira se manifestar, e com ele a carne, Porque qual é o desejo do homem? Qual é o desejo da matéria, É se satisfazer na carne, é satisfazer a sua carne, E vocês vão perceber que isso também não vem de hoje. Acabamos de ler aqui, a igreja de Corinto, Paulo, a esta igreja aqui no capítulo 3, já tratando esse problema com aqueles irmãos, Então na sua Bíblia aí, se você for observar, verso 1 e verso 2, Paulo está dando um puxão de orelha aí, E orelha não pode puxar muito, irmãos, que já é diabano. Vou arrumar aqui, senão vai ficar pior, Mas Paulo está dando uma bronca aqui nessa igreja. Está chamando a atenção dos irmãos. Está admoestando, Está repreendendo eles. Porque eles estão tendo atitudes carnais.
Irmãos, não lhes pude falar como está na sua Bíblia? Ah, pastor, não vale. Ontem o pastor fez isso comigo, então vou fazer com você também. Qual é a atitude que estava sendo manifesta aqui, irmãos? Atitudes carnais. Ele não podia falar àquela igreja como a pessoas espirituais, mas como a carnais. E ele comparou a carnalidade ali como se aqueles irmãos fossem o quê? Meninos, crianças, né? Então olha só, a gente está falando aqui de maturidade. A gente sabe que criança não tem maturidade, né? Mas aquela igreja estava sendo como uma criança. Muitos irmãos ali, atitudes infantis, né? Se queremos ser espirituais, nós temos que agir como espirituais e maduros. Nós temos que agir como adultos, como alguém adulto, e não como criança. Mas pastor, como que era esse negócio de criança lá? Daqui a pouco a gente chega lá, eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas a princípio, irmãos, era uma igreja que apresentava muitos problemas de relacionamento entre os irmãos, né? Dentre outros, né? Não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira, né? Deixa eu fazer aqui com a minha esposa, né? Põe o dedo aqui. Tô de mal, não falo mais com você. Infantilidade, né? Mas é do que estava acontecendo lá. Não quero mais papo com você. Eu sou de Apolo. Você é de Paulo. Fica aí com Paulo que eu fico aqui com Apolo. Não quero papo. Divisão. Ficava de mal um do outro, né? E não fazia as pazes não. Se você continuar lendo o livro de Corinto, você vai ver que até aos tribunais eles iam uns contra os outros, né? Iam até a justiça do mundo. Tamanha a carnalidade que eles estavam vivendo lá. Então, irmãos, não eram irmãos que se portavam como adultos, mas como crianças, né? Que brigavam entre si. Infelizmente, né? Uma igreja que estava cheia de contenda, divisão, né? Litígio, dentre outros problemas que nem estão aqui nesse trecho, né? O fato é, irmãos, que interessante a gente parar para pensar aqui nessa questão de espiritualidade, porque às vezes a gente fica pedindo, né? Ah, pastor, ora pela minha vida espiritual, eu estou tão fraco, né? Minha fé está tão pouca. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta o pastor ficar olhando por você, você que tem que buscar na palavra o crescimento da tua fé, e você mesmo orar. Esse negócio de minha vida espiritual não está bem, né? Como se a gente pudesse dividir a nossa vida em várias partes, né? Que na verdade você é um ser como um todo, né? Então você precisa levar esse seu ser, que é um todo, ao crescimento saudável, orando e lendo a palavra. Não tem outro, né? Pode o pastor orar, pode passar óleo na sua cabeça, pode ficar de joelhos, se prostrar, não adianta, né? O pastor por você, mas se você fizer isso, se prostrar diante de Deus e buscar ouvi-lo falar contigo pela palavra, você cresce. E quando a gente fala de crescer, o que a gente precisa para crescer mesmo? Fazer alongamento? Também, né? Ajuda, é o exercício. Mas para você fazer o exercício, você precisa de uma outra coisa ainda. Até mesmo para fazer os alongamentos, a musculação e crescer, você precisa de quê? Para crescer, o que a gente precisa, irmãos? Você como ser humano, aqui é o bebezinho, ó. Ele precisa de quê para crescer? Alimento, isso. Obrigado. Não sei se alguém tinha falado, eu estou talvez meio surdo, né? Precisa de alimento. Precisa de alimento. Agora, quando é criancinha, bebezinho assim, que alimento que a gente dá? Leite, né? Depois vem as papinhas, né? Vai ficando sólido aos poucos. Mas se eu ficar dando leite para ele a vida toda, vai sustentá-lo para sempre? É um bom começo, né? Tem que dar o leite, tem que amamentar.
Sim, mas ele precisa, aos poucos, ainda beber. Começar a comer comida sólida, né? Alimento com mais consistência, né? Alimento mais forte. Então, por isso que eu estou falando. Se você está mal espiritualmente, meu querido, a receita é: alimente-se. Para crescer espiritualmente, alimente-se. Com o quê? Com a palavra de Deus. Ele é o alimento que você precisa. Ah, pastor, mas eu ouço a palavra todo domingo. Todo domingo eu estou na igreja ouvindo a palavra. Ok. Você só come um dia da semana então? A comida física é só um dia? Não? É só um dia que a gente come? Sim ou não, irmãos? E por que a palavra de Deus a gente só quer comer um dia, que é domingo à noite? Só. É? Com certeza você vai ficar fraco. Vai ficar sempre uma criança. Não vai crescer. Vai ficar sempre uma criança. Para crescer você precisa se alimentar. Né? E eu vou falar um pouquinho mais ainda, antes de passar para a próxima marca. Às vezes, nós queremos também escolher demais a comida, viu, pastor Antônio? E a gente não cresce assim não. Toma cuidado com isso, tá? Nada contra quem prega assim, que tem pessoas que têm esse estilo, né? Mas tem alguns pastores que sempre no domingo à noite pregam um sermão evangelístico. Maravilha. Porque ele quer alcançar pessoas que estão na igreja, que ainda não se entregaram a Cristo, né? Ok. Mas para o crente ficar ouvindo essa mensagem, só essa mensagem, vai alimentá-lo? O sermão evangelístico não é para o crente, é para o não crente. É o leitinho. Então você vem só domingo à noite, o teu se alimentar da palavra é domingo à noite. E se de repente na tua igreja, teu pastor só prega sermão evangelístico domingo à noite, ele não está errado em fazer isso porque ele quer alcançar os visitantes. Mas se você ficar só dependendo disso, você não vai crescer. O pastor Antônio é um evangelista, não sei se ele prega assim todo domingo, mas enfim, a gente não cresce. A gente precisa de alimento mais sólido, comida mais consistente, né? Aí quando o pastor traz uma mensagem mais diferente, como Paulo aqui a esta igreja, é um puxãozinho de orelha, uma bronca. Nunca me senti tão mal que o pastor admoestou a igreja. Ai, nunca me senti tão humilhado. Misericórdia, irmãos. Você poderia comer comida forte. Eu não gosto não, mas quem gosta aí, ó, buchada, feijoada, vatapá, chouriço, né? Eu não gosto nada disso também. Mas pelo menos comida sólida, mais forte, né? Arroz, feijão, carne. Carne bem paulista eu falei aqui agora, né? Carne. A gente precisa aprender a comer de tudo, né? Ou pelo menos algo que seja mais forte. E tem essa agora, né? Que os crentes querem escolher o que vão ouvir. Ai, aquele pastor prega muito duro, ele só prega nos profetas menores. Que aí é paulada, né? Eu já falei lá na Unida que eu vou começar logo, não sei que ano que vai ser não. A série de sermões dos profetas menores vai ser o ano da paulada. Profetas menores. É bronca em cima do povo. Acorda, senão vocês vão pro cativeiro. Acorda. Não, essa mensagem é muito forte. Eu vou lá na outra que só fala de ficar rico e de ser um vencedor. Ou então vou na outra batista que lá o pastor pega mensagem só para os não crentes, aí não me atrapalha em nada. Ah, irmão, misericórdia, né? Precisamos comer comida sólida. Ações espirituais, não agir como criança, mas como adulto. E aprender a comer comida forte. Amém? Vamos para a próxima marca. Segunda marca. Não só ter ações espirituais como a primeira, mas na segunda, andar segundo a vontade de Deus. A igreja que quer ser madura tem que andar segundo a vontade de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque você acha que a gente não está segundo a vontade de Deus? Irmãos, não é você em especial. Muitas vezes, nós, lá unidos aqui, temos atitudes que não estão dentro da vontade de Deus. E se isso vai proliferando, daqui a pouco a igreja está fora da vontade de Deus. Como um todo, acontece. Então aqui estou
chamando a atenção para vocês como segunda marca, para ser maduro, andar segundo a vontade de Deus. Porque o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Já que Paulo chamou eles de bebezinhos na fé, né? De imaturos, que só podia dar leitinho. Paulo está falando muito claro, não posso dar comida sólida para vocês, só leitinho, que vocês não aguentam nada, né? E agora aqui ele vai dizer, vocês precisam, então agora, andar segundo a vontade de Deus, né? Deixar essas birrinhas de lado e andar segundo a vontade de Deus. E como que é andar segundo a vontade de Deus? Andar segundo a vontade de Deus, olhando a partir do verso 3, você vai ver aí. É exatamente o contrário do que está aqui, né? Quando você não está na vontade de Deus, você é o que está aqui no verso 3. Porque ainda são o quê? Carnais. Então andar segundo a vontade de Deus é não ser carnal. Não podemos ser carnais. Como assim, pastor? Tem que morrer então ele achar essa carne? É atender os desejos da carne, irmão. Atender os desejos do nosso corpo. Sempre, né? Satisfazer a carne muitas vezes é pecado, né? Alguns desejos da carne não são pecado. Por exemplo, o desejo de dormir não é pecado. É um desejo da carne, nosso corpo precisa, né? Mas aqui no texto, o sentido é de coisas que desagradam a Deus, né? Por falar a verdade também, às vezes dormir também desagrada a Deus e é pecado, porque tem gente que é muito preguiçosa, e preguiça é pecado, né? Eu não sei o que acontece com esse povo, pastor Antônio, não sei se acontece aqui, eu acho que é só na minha igreja, que não deve ter não. A IBD aqui é igual está agora, né? De manhã, não é? Não? Aí que o pessoal que era só na minha igreja. Na tua igreja, a escola bíblica é cheia como domingo à noite, irmão? É cheia? Olha, glória a Deus, uma exceção, hein? Uma exceção. Talvez vamos mudar para terça aqui, ou quarto, ou quinto dia que for melhor, né? Às vezes a gente tem que mexer, né, com as estruturas. Talvez por isso que lá deu certo, né? Mexeu, mudou. O pastor Flávio aqui ontem disse que na igreja Batista da Graça mudou. Quando mudou o nome, o pessoal já quis, né, infartar, né? Quando disse então que ia ser quinta-feira também, um dia da semana, eu não lembro qual dia que ele falou. Aí pronto, né? Aí quiseram morrer mesmo, porque agora já não é mais dominical. Como se fosse só domingo que a gente precisasse de comer, como eu falei, né? Mas irmãos, esse povo é preguiçoso demais. E preguiça é pecado, é atender o desejo da carne. E o texto fala, não sejam mais carnais. Porque lá na Unida, eu já não sei mais o que eu faço para esse povo despertar. Porque misericórdia, né? Nós não temos mais escola bíblica dominical, né, domingo de manhã. Por quê? Porque não funcionava. E se eu sou assim, irmãos, se não funciona, vamos mexer. Ou muda o jeito, ou muda o horário, ou muda o dia. Eu não tenho problema com esse negócio de mudar as coisas, não. Desde que você esteja, né, dentro da vontade de Deus e na palavra. Vamos mudar. Mudamos para domingo, 18 horas, antes da celebração, que é às 19. O que acontece? O culto lá já começava às 18 horas, como aqui. O culto aqui começa às 18 horas domingo, não é isso? Lá também começava. Então, já que o pessoal vem todo domingo, 18 horas para o culto, vamos mudar a IBD para as 18 horas. E 19 horas a celebração. O que o povo fez? Vocês nem sabem, né? Vocês nem suspeitam, né? Deixa eu pegar mais água aqui. Começaram a chegar às 19 horas. Olha, irmãos, não é um povo que não tem sede da palavra, né? Que não tem fome de comida sólida. Povo carnal, né? Eu não estou falando mal de vocês não, estou falando mal da minha igreja mesmo. Aqui eu sou. Porque se não quer crescer espiritualmente e andar segundo a vontade de Deus, manifesta o desejo da carne. O que é o desejo da carne, no caso do domingo, né? Talvez ele estava na carne mesmo, lá no churrasquinho, até tarde, né? No futebol, né? Porque tem uma galera, que acho que é 50% do povo, não vou dizer que são todos também, né? Chega só 19 horas, mas quando era 18, chegava 18. De manhã nem se fala, né? Não aparece. Então não tem mais de manhã. Aí, pastor, agora nós começamos os pequenos grupos, né? Olha que benção. Ufa, começamos. Né? Graças a Deus. O primeiro encontro foi bom. Quase o número de membros da igreja, com visitantes, que se reuniu todos
lugares diferentes, mas simultaneamente, né? Quase 40 pessoas se reuniram. Mas a nossa quinta-feira, o culto de oração, teve dia que eu estava dando horário, pastor, e eu falei, Jesus, será que eu vou orar sozinho aqui hoje? Por misericórdia, às vezes Deus mandava mais um ou dois na quinta-feira, na hora da oração, né? A gente quer crescer espiritualmente, mas não ora, né? Aí então vamos mudar, já que não vem ninguém, vamos fazer os pequenos grupos, né? E quinta-feira vai ficar suspenso por enquanto. Se a gente ver que dá para voltar, a gente volta. Não, porque vai acabar com o culto de oração, esse pastor está acabando com tudo. Acabou com a escola bíblica, acabou com o culto de oração, está acabando com a igreja. Né? Mas você vem no culto de oração, irmão? Não. Você vem? Não. Quem vem sou eu, fulano, beltrano e ciclano. Vai, não dá para contar nos dedos de uma mão só, 4, 5. Quando muito, nas duas, 10. Então, peraí. Você precisa rever alguma coisa. Não é carnal. A gente precisa então deixar de atender os desejos da carne. Por que é? Por que isso o povo se enrola e não vem? É o cochilo da tarde, né? Chega na igreja um bocado de sono. Domingo, 19 horas. Ah, dormindo, né? Dormindo até tarde. Sei lá, fazendo mais o que? Assistindo futebol, o Corinthians, né? Não sei. Vai não, irmão. Vai para a igreja. Aí, queridos, a gente precisa então deixar esses desejos da carne de lado, essa carnalidade, e começar a ser mais espiritual, mais participativo, mais efetivo. Mas não é só isso não, deixa eu passar mais rápido aqui os outros detalhes. Esses que não andam segundo a vontade deles, que andam segundo a carne, que são carnais, eles também são aqueles que mais fazem contendas. E está aqui ainda no verso 3. Porque ainda são carnais, visto que há inveja e divisão. Já falei, naquela igreja tinha inveja e divisão, né? Contenda, briga. E é o que acontece também, né? Hoje em dia, só na minha igreja de vocês não. Por exemplo, você vai mudar alguma coisa, irmão, briga. Não. Só falta fazer o outro grupo mesmo para dividir, né? Então eu vou vir com os irmãos aqui quinta e vocês ficam nos PG, né? Mas claro que isso o pastor também não vai tolerar, né? Mas, enfim, irmãos, divisões, né? Irmãos, é tão triste isso, né? Vocês já sofreram esse problema aqui, eu sei, de divisão. Antes de mim lá na Igreja Batista Unida, já houve também alguns problemas como este. Recentemente a gente teve um grupo também que deu uma debandada. A igreja não dividiu, mas teve um grupo que debandou, né? Foi embora. Agora, esse povo faz isso por quê? É porque o pastor brigou comigo, porque o pastor me deu uma bronca, porque o pastor me chamou no gabinete. Irmãos, misericórdia, vamos parar de mimimi, como estão falando aí hoje, né? Se você pisou na bola, eu deixo solto, eu tenho que chamar você para conversar. Chama para você para conversar, fica só entre eu e você e Deus, e você sai machucado, né? Como se eu não tivesse falado em amor, como se não fosse meu papel como pastor, manter a igreja saudável e etc. Irmãos, a gente precisa parar de mimimi. Se tem mimimi aqui, pare com isso também, irmãos, que a gente não está sofrendo aqui não. Qualquer coisinha, vou sair dessa igreja. Vamos parar com esse negócio de divisão, irmãos. Vamos parar com esse negócio de ir embora. Vamos ficar junto. Não queremos ser maduros, não queremos crescer, não queremos ser igreja. Se começar a sair um ou outro, como que vai conseguir atingir esse objetivo? Temos que estar juntos, unidos, para avançar, né? Misericórdia, pastor Antônio. É muito mimimi, é muito chororô, né? É muito fiquei magoado. Irmãos, igreja no Brasil não sofre. Aqui a gente não sofre não, irmãos. Eu passo uma dificuldadezinha, mas não sofre. Você acha que você está sofrendo? Eu vou te dizer quem está sofrendo, tá? Só para você comparar. Quem está sofrendo nesse momento é aqueles 12 meninos lá que estão presos naquele túnel lá na Tailândia. Estão sofrendo. Você está passando por isso? Não. Sabe quem está sofrendo? Quem está lutando contra o câncer, né? Fazendo quimioterapia, né? Perdendo toda a sua imunidade e chegando perto da morte, talvez. Essa pessoa está sofrendo.
No momento não temos ninguém aqui nessa situação. Irmãos, quem está sofrendo? Muitas crianças no continente africano que não tem nem o que comer, come terra, nem água para beber tem. Não preciso falar de imagem nem de fotos que vocês sabem. E a gente aqui está reclamando porque levou uma bronca? Precisamos crescer, amém? Maturidade. Parar com isso, irmãos, em nome de Jesus. Não agir como os mundanos, está ainda no texto, verso 3, ainda parte C. Vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos, é a pergunta, né? Tem muita gente na igreja que está agindo como mundano. Ou seja, né, está na igreja, mas tem uma vida desregrada, né? E também, para você andar segundo a vontade de Deus, você não pode andar segundo a vontade dos, conforme o texto, verso 4. Pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Isso aqui é andar segundo a vontade de quem? Se eu digo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É andar segundo a vontade de quem, irmãos? Dos homens. Quem faz a vontade de Deus não anda segundo a vontade dos homens. Não, o pastor Cícero, vamos supor que ele fosse uma igreja aqui próxima. Não, eu vou atrás dele, porque ele é homem de Deus. É andar segundo o homem. Trago alguma experiência para os irmãos nesse aspecto? Um amigo meu, eu acho que eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Um amigo meu, servo de Deus, membro lá da primeira igreja batista de São João. Ele tem uma frase que eu gosto muito, simples e direta. O pastor vem, o pastor vai, mas a igreja fica, continua. Agora tem gente que vai atrás do pastor, né? Uns são de Apolo, outros de Paulo. Está errado isso. E eu louvo a Deus pela vida daquela igreja que fui membro por muitos anos, porque várias vezes nós tivemos lá dificuldade com o pastor e teve vários processos de sucessão pastoral. Teve uma época que a igreja ficou quase 5 anos sem pastor. Sabe o que aconteceu com a igreja, irmão, nesse período? O que aconteceria com vocês aqui se ficassem 5 anos sem pastor? Um dirigente, né? Será que você continuaria nessa igreja? Ah, não vou ficar naquela igreja não, porque lá não tem pastor. Foi uma dificuldade que os irmãos através. Não é que não queria ter pastor, né? Até fizeram o convite, mas as pessoas, os pastores não aceitaram. Não sabíamos o que Deus estava ensinando para nós. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses quase 5 anos que a igreja ficou sem pastor, sim, sempre um ou outro sai, né? Mas o rol de membros da igreja, equilibrando os que saíam e os que entravam, né? A igreja ficou ali estável, né? As pessoas não foram embora de modo geral. Pelo contrário, chegou outras pessoas. Isso é maturidade, irmãos. É uma igreja que está madura. Não é porque o pastor foi embora que eu vou também. Não é assim que funciona. Então, não tem esse negócio de andar segundo os homens, mas segundo a vontade de Deus, que está aqui no verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos no meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor lhes atribuiu. Então, era o Senhor fazendo através deles, não eles mesmos. Isto é uma igreja que anda segundo a vontade de Deus. Amém? Terceiro e último, irmãos, vamos lá. A terceira marca, né? Terceira marca da igreja que é madura, da igreja que pretende ser madura. A primeira qual que é mesmo, que eu já esqueci? Vocês lembram? Quando o irmão olha para cima assim, ó, é porque você deu quase nocauteou ele com a pergunta. Tá puxando. Opa, glória a Deus, irmã Leia, né? Cadê ela? Cadê a irmã Leia? Ouvi a voz, mas não estava localizando, tá ali. Eu já sei o segredo, é isso mesmo. Tá certíssimo, irmã Leia. Anotando, né? Ter ações espirituais. Então agora vai matar facinho a segunda. Qual é a segunda marca da igreja madura? Andar segundo a vontade de Deus. Muito bem, né? E agora nós vamos para a última marca. Cresce no Senhor. Essa é a última marca. A igreja madura cresce no Senhor. Amém?
ela cresce no pastor Antônio? Ela cresce com base em mim, pastor Cláudio? O outro pastor que vai vir aqui, a igreja vai crescer estando firmada nele? Não. Se você está achando que outro pastor vai vir e através dele a igreja vai explodir, não é assim que funciona. Ele pode ser um facilitador, né? Porque tem o dom, Deus o chamou para isso, para liderar, mas ele vai liderar vocês. Somos nós mesmos, não é ele. Ele é apenas um instrumento de Deus para facilitar esse crescimento, né? Mas ele não é quem vai fazer crescer. Quem faz crescer é o Senhor. Por que não é ele que faz crescer, pastor? Ah, não. Tem igreja aí que chega um pastor novo, a igreja, né, deslancha. Sem entrar em detalhes, né, desse crescimento, igreja que explode quando chega um pastor. Talvez ele chegue com a visão correta, né, com o projeto certo, e a igreja abraça. E aí então a igreja cresce e explode. Muitas vezes o pastor, ele chega também com a visão de Deus, querendo que a igreja cresça no Senhor, chega com um projeto, analisa e vê os sonhos, né? Mas a igreja não abraça. Aí não cresce também, né? Porque não é o pastor que vai dar o crescimento, é o Senhor. Esse pastor ou qualquer outro irmão, seminarista, qualquer outra pessoa que vier para servir, irmãos, não é essa pessoa que faz a igreja crescer. É o Senhor. Sabe por quê? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Espírito Santo de Deus. Não é o pastor. Não adianta vocês coagir as pessoas, não. Todo mundo fecha o olho, só fica você de olho aberto. Você tem que aceitar Jesus hoje. Isso é coação. Não é eu que faço ela se converter, é o Espírito Santo. Já viu quem faz isso? Eu nunca vi, não. Irmãos, então como que funciona para a igreja crescer no Senhor? Verso 6, olha aí para a sua Bíblia. Alguém pode ler para mim, por favor? De novo, verso 6. Então, a igreja cresce no Senhor quando um planta, outro rega, né? Aqui tem duas tarefas apenas, mas essas tarefas podem ser múltiplas, né? Para que a igreja cresça. Um regou, um plantou, o outro regou. O que eu entendo com isso, queridos? Eu entendo que a igreja cresce no Senhor quando todos trabalham juntos para o crescimento. Se for só o pastor, não vai crescer. Se for só o irmão Nivaldo, não vai crescer. Se for só os líderes, não vai crescer. Mas todos juntos, né, seguindo a visão que Deus deu à igreja, né, seguindo a liderança espiritual que o Senhor trouxe, sim, a igreja vai crescer, mas nós temos que trabalhar juntos. Acontece muito, irmão. Vocês estão às vésperas de que isso aconteça aqui. Vem o pastor, mas a igreja não caminha junto. Não vai, irmãos, não adianta. Vai ficar forçando. Todos têm que trabalhar juntos, né? O Senhor vai dar a visão, o Senhor vai dar o método, a estratégia. Não importa isso aqui agora. O que importa é que vocês estejam juntos trabalhando. Amém? E tendo em vista nessa questão aqui do crescimento, nessa marca, né? Cresce no Senhor, que também o crescimento não, como já disse no ponto anterior, não está fundamentado em homens, né? Ainda no verso 7, né, foi citado aqui os dois, né? Paulo e Apolo, não está firmado neles, não está fundamentado neles. Mas quem é o fundamento da igreja? O Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos ter a consciência de que o crescimento vem do Senhor quando trabalhamos juntos, quando seguimos a visão que Deus deu juntos para nós, quando não fazemos divisões, mas estamos juntos, sendo cada um com o seu dom, mas também sendo pau para toda a obra, como dizem por aí. Agora, esse pau para toda a obra, eu quero deixar muito claro aqui para os irmãos o seguinte, né? Pastor, quer dizer que eu tenho que ajudar a igreja a crescer? Tem.
Mas pastor, isso o pastor Flávio falou ontem aqui também, né? O meu dom é cantar, é tocar, né? O meu dom é pregar para crente. O meu dom é cuidar da bufunfa da igreja. Aí cada um vem com a sua desculpa, né? O meu dom é esse, o meu dom é aquele. Deixa eu te falar uma coisa muito clara para você. Dons, capacitações especiais que Deus dá para o bom andamento do corpo, Ele dá pelo menos um a cada um de nós. Por isso que nós somos um corpo, cada membro tem uma função. Sim, cada membro tem uma função para fazer o corpo andar, né? Mas quando a gente fala de fazer discípulos, a ordem de Jesus não é para um ou para outro, é para toda a igreja, né? Portanto, ide, fazei discípulos. Só os pastores que está lá, né, no texto, né? Não? Só, portanto, ide, fazei discípulos, vocês que têm o dom de ser evangelista. É isso que está lá, irmã? Não. É para todos. Portanto, ide e fazei discípulos, tá? E muito mais do que ir lá e fazer discípulos, na verdade, isso é um estilo de vida, o fazer discípulos. Porque se você for olhar mesmo, pesquisar mesmo, esse texto no original, não é bem ide, é indo. Conforme você vai indo, faça discípulos. O verbo no original dá esse entendimento de continuidade. Enquanto estamos aqui como igreja, enquanto estamos aqui servindo a Deus, indo por este mundo afora, vamos fazendo discípulos. Amém? Então, queridos, essa é a terceira marca. Cresce no Senhor quando todos trabalham para o crescimento. Quando o crescimento está fundamentado, não está fundamentado em homens. E quando temos a consciência de que o crescimento vem do Senhor. Quero, para fechar, voltar aqui num texto que foi lido ontem também. Essas são as três marcas, tá? Precisa ter ações espirituais, andar segundo a vontade de Deus e crescer no Senhor. E eu quero voltar aqui lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, e depois o 2 Pedro 3,18, que é o que dá origem ao tema de hoje. E eu já estou concluindo, tá, irmãos? Só essa leitura e uma aplicação aqui final para finalizarmos. Acharam aí? Segunda Pedro, tá certo. Eu esperei os irmãos falar para ensinar mais uma coisa, mas os irmãos já sabem. Que não é segunda de Pedro, tá? É segunda a Pedro. Oi? Capítulo 2. 1 Pedro primeiro. 1 Pedro. Aliás, eu falei ao contrário. É 1 de Pedro, né? Quando a gente fala das cartas, irmãos, só que eu abrindo um parênteses, né? Quando é uma carta a uma igreja, tipo Corinto, é 1 aos Coríntios, tá? No caso de Pedro, é 1 de Pedro, não é porque não é uma carta para ele. Na verdade, é uma epístola que ele escreveu para os cristãos aqui que estavam dispersos, né? Então aqui, eu até me confundi agora, mas é 1 de Pedro e 2 de Pedro, tá? 1 Pedro 2, 1 diz assim: portanto, se livrem de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia e inveja, e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então aqui, irmãos, é assim, para fechar, né? Deixa de lado todas essas atitudes carnais que não edificam a igreja, mencionadas aqui nesse trecho, né? A maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, né? A murmuração, e a lista poderia ser muito maior. Deixa essas coisas de lado e seja espiritual. Comece com o leite, né? Aqui Paulo está falando, como crianças recém-nascidas, recomeçando agora, né? Vamos rebobinar a fita. E agora, o jovem não sabe o que é rebobinar a fita, né? Você já está na minha faixa, tá, não, vai vir mais novo, né? Vamos começar de novo, né?
Começar de novo. Como começar de novo? Deixando tudo isso de lado e tomando leite novamente. Com um desejo grande, né, de tomar esse leite espiritual e puro. Pra gente o quê? Crescer. Detalhe, né? Crescer para o quê? Para a... Crescer. Primeira de Pedro 2, verso 2, irmãos. Crescer para a... Eu gosto de deixar os irmãos perdidos assim, porque é para ler a Bíblia, né? Primeira de Pedro 2, 2. Como que está no finalzinho do verso 2? Para que a gente toma o leitinho? Para crescer para a salvação. Para ser salvo. Então é só no começo, não é? Tome leitinho para ser salvo. Eu não estou falando que vocês não são salvos, mas nesse recomeço, toma o leitinho de novo, para você ficar fortinho. Tá? Porque depois, você tem que comer comida mais forte. E é o que está em 2 de Pedro, capítulo 5. Capítulo 3, aliás, desculpa. Verso 18. 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deixando claro, igreja madura é a igreja que tem ações espirituais, que anda segundo a vontade de Deus, que cresce no Senhor. Ela começa tomando leitinho quando deixa as suas obras más, mas depois tem que crescer no conhecimento e na graça do Senhor. No conhecimento é aqui, ó, Bíblia. Na graça e tudo mais é em oração que vocês alcançam. Então, irmãos, guardem bem o que eu vou lhes falar. Uma igreja madura é espiritual, anda segundo a vontade de Deus, não é carnal. E seu crescimento vem do Senhor. E agora, então, eu vou jogar a batata quente na mão de vocês e encerrar. Será que somos assim? Espirituais? Para maduro, temos que ser espirituais a esse nível. Será que estamos andando segundo a vontade de Deus? Será que estamos esperando o crescimento no Senhor? E eu estou perguntando isso, irmãos, porque são 16 anos e vem a maioridade ali. E talvez vocês estão esperando o crescimento no pastor Antônio, em mim ou naquele que vai vir. Não façam isso. Trabalhem juntos, porque o crescimento vem do Senhor. Isso é uma igreja madura. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão clara e objetiva, Deus. Claro que aqui explanada em detalhes, mas é uma mensagem simples e objetiva, Deus. Nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos fazer a Tua vontade, ó Deus. Nós precisamos estar conscientes que o crescimento vem do Senhor. Que não sou eu que converto, nem outro, mas eu sou apenas um instrumento com meus irmãos para que a Tua igreja ande e avance. Avance, ó Deus, com o Teu reino. Avance na pregação do Evangelho. Avance, ó Deus, fazendo discípulos. Que o Senhor ajude, ó Deus, a congregação batista aqui no Parque Flamengo a ser uma igreja madura. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.